Boa tarde, amigos que acompanham o Facebook do Diário da Região. Nesta tarde de sexta-feira, aqui em Rio Preto, recebemos na cidade ele que vai participar de um evento aqui, o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas. Ele foi ministro nos governos do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Ministro, a questão da ex-ministro, mas sempre ministro, né? No cargo uma vez, sempre ministro. Nisso aqui a gente percebe que é um assunto que chama a atenção da população, mas ao mesmo tempo a gente percebe que há muita desinformação. Afinal de contas, a reforma da Previdência, se não feita, na opinião do senhor, vai quebrar o Brasil ou não? Igual o governo Temer divulga aí com bastante, fazendo até uma pressão aí, principalmente nas redes sociais, né? Claro. Bom, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os internautas que acompanham aí o nosso bate-papo aqui em Rio Preto, especialmente nesse momento onde o governo, como o Rodrigo acabou de dizer, pressiona para aprovar a reforma da Previdência. Então, vamos separar as coisas, Rodrigo. Primeiro, a Previdência não é problema do país. A Previdência é parte da solução dos problemas do país. E por que eu digo isso? Todos os países com um mínimo de humanidade, de proteção social, o mínimo de olhar social, eles têm um sistema de proteção social. E o nosso, ele não vem de agora, ele não foi construído ontem. Ele teve um conceito consolidado na Constituição de 88, que é o conceito de Seguridade Social, que é composto de previdência, assistência e saúde, mas ele começou a ser organizado no início do século passado. A primeira legislação de previdência é de 24 de janeiro de 1923. Então isso é uma construção longa, de muita reivindicação, negociação entre os trabalhadores, os empregadores, o Estado brasileiro. Essa construção toda resultou num sistema de proteção social. O que o governo diz? A Previdência está quebrada, ela é deficitária e ela não vai dar conta de pagar os benefícios, ela vai afundar o Brasil. Tá, então vamos contestar esses números. O próprio governo entra em contradição quando, de um lado, propõe retirar direitos dos trabalhadores, reduzir a proteção social, do outro, perdoa a dívida dos grandes devedores. Ora, qual lógica tem nisso? Só para você ter uma ideia, Rodrigo, do conjunto dos devedores do fisco, dos tributos como um todo, nós temos 2 trilhões e 400 bilhões de reais. 1/3 do PIB são dívidas de sonegadores. E está lá na prateleira. Desse conjunto de 2,4 trilhões, 500 bilhões são dívidas com a Previdência. O que sentido tem você, de um lado, dizendo que a Previdência está quebrada, tira direito, de outro, perdoa essa dívida? No mínimo, o governo tinha que cobrar essa dívida. Mas ele, inclusive, perdoa parte da dívida para tentar aprovar a reforma que tira direitos. Só isso aí já serviria de argumento para desmontar a tese do governo de que a Previdência nossa é falida. Agora, em relação aos números, é possível você apresentar qualquer número. Eu posso te apresentar que tem superávit, posso te apresentar que tem déficit. Na verdade, a preocupação nossa é com a sustentabilidade da Previdência. Nós, no governo do presidente Lula, onde eu fui ministro, no governo da presidenta Dilma, que eu também fui ministro, nós vimos debatendo com a sociedade o que precisa ser feito com a Previdência. Eu não vou dizer para você, Rodrigo, que não tem que mexer em nada. Não, eu não sou maluco, eu conheço Previdência, eu sou servidor da Previdência há 32 anos e eu fui estudar, fui me especializar no tema Previdência. Eu fiz pós-graduação em Sistema de Gestão de Seguridade Social. Eu fui entender como é que funcionam os modelos de Previdência no mundo todo. Então, o modelo brasileiro é um dos melhores que existe. Não existe país no mundo com 200 milhões de habitantes, com as desigualdades que o Brasil tem. O Brasil é um país continental cheio de desigualdades. Regionais, culturais, econômicas, sociais. Nós somos cheios de desigualdade. O nosso sistema de proteção atende a todas essas desigualdades. Ela protege o trabalhador do campo, que começa muito cedo, criança ainda, protege o trabalhador em condição especial, protege o professor, a professora, o policial, que são condições especiais, protege o trabalhador do ar-condicionado, do sol quente,
o homem, a mulher, protege todo mundo. Tem especificidades para cada tipo, para cada natureza de trabalho, inclusive. E o que o governo propõe é um desmonte disso tudo. Faz uma regra rasa para todo mundo e diz que isso é justiça. Nós não concordamos. A construção desse sistema ao longo do tempo exige que qualquer medida de mudança, qualquer proposta que venha a modificar as regras, seja debatida. Com quem? Com quem vai ser atingido pelas regras. Então, a Previdência é um arranjo de proteção social que, pela Constituição, inclusive, se você olhar o artigo 194, 195, onde começa a organizar a Seguridade Social, você vai ver que ele é um arranjo, é um sistema organizado de proteção que exige a contribuição do cidadão, do trabalhador, do empregador e do governo. Ora, eu preciso, para mudar essa regra, botar na mesa os trabalhadores, os patrões, os empregadores, o governo e os aposentados, para a gente ver onde que precisa mexer. É difícil fazer esse debate? Dá trabalho, mas é necessário. Nós precisamos fazer várias alterações na Previdência. Eu vinha defendendo reforma, eu defendo uma reforma da Previdência. Agora, chega na sua casa e fala o seguinte, vamos reformar a casa? Alguém é contra? Não, reforma pressupõe que a sua casa vai ficar mais bonita, mais segura, mais confortável. A reforma da Previdência que nós falamos tem que deixar a Previdência mais segura, com mais proteção, com mais viabilidade, com mais sustentabilidade. E o que o governo diz é que ou faz agora ou quebra o país. Não quebra. Não quebra. Nós não temos esse déficit enorme que o governo vem dizendo. Gabas, então, isso é um jogo de número. É igual o governo, principalmente nas redes sociais, ele traz a questão de acabar com privilégios. Você concorda com isso? Quais privilégios? Vamos lá. Com qual? Ele está tratando do quê? Nós estamos falando de reforma do regime geral de previdência e do regime próprio dos servidores. A média de salário do regime geral é de 1.192 até 2015, deve ter mudado pouca coisa. R$ 1.200 é a média. Nós estamos falando de gente privilegiada? Quem ganha R$ 1.200 é privilegiado? A reforma vai alcançar todo mundo, ela vai atingir todo mundo. Então vamos pegar um trabalhador da construção civil, que trabalha serviço pesado, que exige esforço físico, que tem baixa qualificação, porque o trabalhador não tem como estudar, fazer qualificação, se preparar e se qualificar para o trabalho. Então, baixa renda, baixa qualificação e exige um alto esforço físico. É privilegiado esse cidadão? Claro que não. Vai ser atingido pela reforma. O que o governo faz é usar a imagem do servidor público como uma criatura privilegiada na sociedade, e eu vou dizer para você que tem muito servidor público privilegiado, é verdade. Nós temos que olhar para isso, a sociedade tem que acordar para isso. Quando a gente pega um servidor público que mora em Rio Preto, que nasceu em Rio Preto, que tem casa em Rio Preto, tem apartamento, tem casa, e recebe R$ 4.700 de auxílio moradia, para quê? É um privilégio ou não é privilégio? A reforma acaba com isso? Não. A reforma não toca em nenhum privilégio. Quando ele fala que vai, mas aí o servidor vai se aposentar igual o regime geral. Essa regra já existe. A Previdência já foi reformada em 2003. Eu discuti essa reforma, apanhei muito, porque sou servidor público. Eu vou te dar o meu exemplo para não mexer com ninguém. Se nós não tivéssemos feito a reforma da Previdência em 2003, que foi complementada pela regulamentação e a criação do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público em 2012, nós criamos o FUNPRESP, regulamentamos o teto, não tivesse sido feita essa reforma, eu, com 52 anos hoje, estaria aposentado. Quem que ia pagar meu salário? Eu, na média, vou viver até 80 anos, 85 anos. Quem que ia pagar isso? A sociedade. Eu não concordo. Por isso nós defendemos uma reforma no regime geral de previdência que já foi feita. De quando nós fizemos a reforma e regulamentamos em 2012 para cá, se você resolver fazer concurso, vamos fazer concurso para juiz, que está na moda. Você, juiz federal, sabe com qual o salário que você vai se aposentar? Com o mesmo que qualquer cidadão comum. Teto da Previdência. Já foi criada essa regra. Então o Temer está falando de privilégio. Privilégio, qual o privilégio que ele está atacando?
Está atacando o direito do trabalhador pobre. Não está atacando o privilégio. Não tem mais aquela situação diferenciada das aposentadorias. Claro que quem está aposentado, como ele inclusive, quem está aposentado, nós não vamos mexer porque isso é direito adquirido. Gabriel, você falou em perdas de direitos, né? Quais direitos seriam esses para as pessoas entenderem um pouco melhor? O que vai mudar na vida do cidadão comum? Boa pergunta, se a reforma Rodrigo. foi aprovada? O governo tem feito, você está acompanhando, ele tem feito várias modificações, né? Anunciou essa semana mais uma concessão para aprovar, né? Que é aprovar de qualquer jeito. Mais uma concessão agora na pensão, na regra de pensão, que é para as viúvas dos policiais militares que morrerem em atividade, na missão, em serviço. Vão ter 100% da pensão. Mas e o resto? O que eles propõem de mudança que é o eixo da reforma, Rodrigo, que a gente acha injusto, que a gente acha cruel com os trabalhadores? O governo propõe, segundo ele, a regra que é mais justa, que é 65 anos de idade para todo mundo. Acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, só para deixar mais claro para quem está nos acompanhando, você tem duas formas, como regra geral, de aposentadoria. A mulher aos 30 anos de trabalho, de contribuição, o homem aos 35 anos de contribuição. Não tem limite de idade. E, por idade, o homem aos 65, a mulher aos 60, tendo pelo menos 15 anos de contribuição. Então essa é a regra geral. A grande maioria dos trabalhadores se aposenta por idade, tendo 15 anos de contribuição. Então essa é a realidade do mercado de trabalho hoje. Nós temos que lembrar que o governo aprovou uma reforma trabalhista, que cria condições menos estáveis de trabalho e de contribuição para os trabalhadores. Vou dar um exemplo, o contrato intermitente. O trabalhador que for contratado nesta modalidade, ele vai chegar ao final do mês, em muitos casos não vai receber nem o salário mínimo. Ele vai ter que botar dinheiro do bolso para complementar a contribuição, para poder contar esse tempo para a aposentadoria. Então, já entra perdendo muita grana e perdendo direito. Mas, quando o governo propõe acabar com a aposentadoria de tempo de contribuição, ele está dizendo o seguinte: todo mundo vai se aposentar só por idade. Então, você acha justo que um trabalhador que começou com 15 anos de idade fique 50 anos contribuindo? E quem começou aos 30, 35, que não é incomum, quem vai fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, né, especialização aqui, vai entrar aos 30 anos. Vai ficar até os 65. Quem faz todo esse tipo de formação não é gente pobre. Então você vai tirar de quem tem menos para pagar a aposentadoria de quem tem mais. O trabalhador que começa muito cedo vai ficar contribuindo mais tempo para poder se aposentar. E na regra geral, como eu disse a você, que é a realidade da nossa sociedade, que é aposentar por idade, ele aumenta o tempo mínimo de contribuição, de 15 para 25. Então, nós fizemos um exercício no ano passado. Todo mundo que se aposentou por idade, aos 65, com 15 anos de contribuição. Se valesse a regra de 25 anos, 80% dos trabalhadores não teriam se aposentado. Esse é o exercício. Ou seja, você vai caçar o direito de aposentadoria de 80% do conjunto dos trabalhadores. Você vai postergar isso. Sem contar que nosso mercado de trabalho não é estável. As pessoas perdem o emprego, ficam desempregadas um tempo, ficam sem contribuição, ficam na informalidade. Ou seja, isso é o fim do direito sagrado do trabalhador à aposentadoria. Nós entendemos, Rodrigo, que não tem necessidade de fazer isso. Não tem. Nós queremos discutir a Previdência. Ela precisa começar a ser discutida pelas fontes de financiamento. Não cortando o benefício do trabalhador mais pobre. Nós queremos discutir? Queremos. É preciso adequar a legislação aos avanços da sociedade? Da tecnologia, inclusive. Eu utilizo como exemplo, de novo para não falar de ninguém, vou falar de mim. Eu fui bancário antes de fazer o concurso na Previdência. Fiz o concurso em 85. Eu fui 2 anos bancário. Na década de 80, quem se lembra, quem tem idade suficiente vai se lembrar, todos os serviços bancários só eram oferecidos no banco. Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha banco virtual. Era tudo presencial. Ou seja, nós tínhamos um exército de bancários. A categoria de bancários era enorme. Hoje foi reduzido. Não tem 20% essa categoria. Do que tinha na do que tinha antes.
Então por que nós temos que rediscutir isso? E o que tem a ver se reduzir 80%? As fontes de financiamento da Previdência, elas estão na Constituição, assim como as regras todas que estabelecem o direito aos benefícios. Quais são as 3 principais fontes de financiamento da Seguridade Social? Artigo 194 e 195, né, que organiza a Seguridade na Constituição. As 3 principais fontes, tem várias, mas as principais. Folha de salários, que é 20% de contribuição das empresas e de 8 a 11 dos trabalhadores. Então a folha de salários é a principal fonte de financiamento. Depois vem em seguida da COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é sobre faturamento, e pela contribuição social sobre o lucro líquido, que o próprio nome já diz, é sobre lucro. Então essas são as 3 principais fontes. Então vamos voltar ao exemplo dos bancários. Nós tínhamos um exército de bancários, uma folha enorme, que foi reduzida, perdeu 80% desse contingente de trabalhadores. Uma conta rasa aqui vai dizer que caiu a arrecadação 80%. Não é isso? Você perde 80% da folha, você perdeu 80% da arrecadação. E a pergunta, e o lucro dos bancos diminuiu? Caiu também? Claro que não. Pelo contrário, aumentou. Contrário, né? Aumenta a cada trimestre. E eu não estou querendo botar os bancos na cruz, não, dizer que os bancos são os vilões. Não estou dizendo isso. Estou dando um exemplo de substituição de gente por tecnologia, por avanço tecnológico. Isso é inevitável. O mercado de trabalho é dinâmico. Ele substitui gente por tecnologia. Ora, eu tenho que acompanhar essa substituição. Como eu perdi 80% da arrecadação de folha de salários, eu tenho que transferir essa arrecadação para lucro ou faturamento. E eu não posso fazer isso num canetaço. Eu não posso sentar numa mesa, escrever e falar, essa aqui é a regra, mando para o Congresso. Não. Eu tenho que chamar os empresários. Há uma contradição aí. Empresários que empregam muito têm um custo muito maior de previdência. Empresários que empregam pouco e têm um lucro alto têm que, de alguma maneira, contribuir para o financiamento da Seguridade Social. Como é que você substitui folha de salários por faturamento e lucro? Eu não quero tirar da minha cabeça, eu vou errar. Eu quero discutir com o setor. Põe todo mundo na mesa e bota o problema para ser discutido. Claro que consenso vai ser difícil, mas você coloca o problema e você evidencia as contradições. Quem tem interesse em quê? Quem é que tem que contribuir mais? Porque vamos voltar ao exemplo, se os bancos tivessem mantido a contribuição, que era de folha de salários, transferido para faturamento e lucro, nós teríamos uma arrecadação muito maior hoje. Se todas as empresas pagassem, nós não teríamos problema com a Previdência. Se nós não tivéssemos a quantidade de renúncia fiscal na Previdência, só em 2015, Rodrigo, nós tivemos 60 bilhões de renúncia. Por quê? Porque algumas empresas não pagam Previdência. Você sabe quais empresas são? A sociedade tem que saber quais empresas não pagam. Por que que esta empresa é isenta de contribuir para a Previdência Social? Se ela tem trabalhadores que se aposentam, quem paga essa conta? Ministro Gabas, sim, justamente. O pessoal vê aí que é um assunto bastante complexo. O ministro é um homem preparado aí para debater esse tema. Inclusive, o senhor está participando aí digamos assim, da preparação dos deputados do PT para o debate que vai ter na Câmara, provavelmente nessa semana que vem, para votação? Terça-feira vai ter um debate grande. Não, os nossos parlamentares, a gente tem conversado bastante, mas estão todos muito bem preparados para enfrentar esse debate. É de convencimento, vai ser um debate duro. Então, uma das questões que é uma dúvida, uma verdadeira batalha também, principalmente na internet, é sobre o déficit ou não previdenciário, a existência ou não do déficit previdenciário. O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, recentemente ele disse que não há esse déficit. Eu até vou colocar no ar aqui... Não, o Marcelo Caetano fala que tem o déficit. Não, tem o déficit. Ele fala que tem o déficit... Astronômico. Astronômico. Inclusive, vou colocar um trechinho aqui do que ele diz. Acompanha aí vocês também e peço para o senhor comentar o que ele fala. Se a gente for pegar a administração do governo Fernando Henrique Cardoso, a administração do governo Lula, a administração do governo Dilma e a administração atual, elas utilizam exatamente a mesma metodologia de cálculo da Previdência. E desde o ano de 1995, a Previdência Social brasileira já apresenta déficits bilionários, que só crescem. Então, quando essa série histórica de mais de 20 anos, começando lá em 1995, o primeiro número dela, o déficit da...
Então, eu queria ver com o senhor se é realmente isso. Qual que é a sua opinião? Não, na verdade, o que o governo tem feito, Rodrigo, é criar um pânico, criar uma situação de ameaça, inclusive, dizendo, olha, vai faltar dinheiro, não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Vai acontecer igual a Grécia. Não vai acontecer. O que o Marcelo fala, que é o secretário, ele está fazendo o jogo que o Meirelles mandou ele fazer. Ele é funcionário do Meirelles, vai cumprir o que o Meirelles mandou ele falar, que é que tem um rombo na Previdência Social. Eu, quando assumi o Ministério definitivamente, eu fui interino várias vezes, mas em 2010 eu assumi o Ministério como titular. E a primeira entrevista coletiva que eu dei foi para anunciar o resultado da Previdência. E pela primeira vez nós anunciamos superávit das contas. E aí o jornalista falou, não, o senhor está maquiando. Eu falei, não, ao contrário, eu estou abrindo as contas. Então, rapidamente aqui eu vou tentar explicar. Como que ele faz essa conta desse déficit astronômico que ele fala? Ele soma tudo. Ele soma a Previdência, o regime urbano, ele soma o regime rural, os dois do regime geral, ele soma o regime próprio dos servidores da União, do Executivo, Legislativo e Judiciário, e soma dos militares. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando o que aconteceu com o regime próprio dos servidores da União, onde a própria União não fez as contribuições que ela deveria ter feito, isso detectado pelo Tribunal de Contas da União, não é por mim não. O Tribunal de Contas falou, olha, a União não fez aqui as suas contribuições. O governo utiliza isso, esse déficit astronômico das contas do regime próprio dos servidores, para justificar a retirada de direito dos servidores. O governo está elegendo o servidor público como vilão. Precisamos de um Estado mínimo. Nós não precisamos... Ora, mas que Estado mínimo que ele está falando? Que mantém benefícios injustificáveis, imorais, para uma casta de servidores e retira direito que é de trabalhador que foi construído ao longo de décadas, do regime geral e do regime próprio. Nós estamos falando aqui do servidor que presta serviço público. Quem que precisa de serviço público? É rico? Não, é pobre. Reduzir a proteção, a prestação de serviço público é tirar direito da sociedade. Nós não podemos nos enganar com esse discurso fácil que precisa diminuir o tamanho do Estado, e precisa enxugar, e precisa reduzir a prestação de serviço. É um erro. Quem precisa de saúde, educação, assistência, todos os serviços públicos é a população mais pobre. Então não vão misturar as coisas. Ele mistura as contas. No regime geral, no próprio regime geral, se você pegar arrecadação urbana versus benefícios urbanos, nós tivemos superávit até 2015, estava no azul. Chegou a acumular 30 bilhões de superávit ano. E como que você desconhece isso? Como que o senhor Marcelo desconhece isso? O que ele faz é somar tudo. Ao somar tudo, você pega e soma tudo da despesa, da receita não. Porque se você somar toda a receita, inclusive a COFINS e a CSLL, que são da Seguridade, você ainda assim tem superávit até 2015. De 2015 para cá, que as contas começaram a ficar críticas, foi por quê? Teve um descontrole na despesa? Não. A despesa, ela tem um crescimento vegetativo estável, entre 3% e 3,5% ao ano. O gráfico da despesa mostra um crescimento estável, ele não tem um crescimento acentuado. Ele vem numa linha estável, inclinada, claro, de crescimento vegetativo. O gráfico da receita vinha acima da despesa. Em 2016, a receita cai e cruza a despesa. A receita cai por quê? Porque desemprego. 20 milhões de desempregados significa uma folha de salários com 20 milhões a menos de pessoas recebendo salário. Contribuições. Contribuições. Então você não tem um descontrole na despesa, você tem uma queda brutal de arrecadação, fruto da crise econômica. Por isso que eu tenho dito que o Brasil não precisa de uma reforma que retire direito. O Brasil precisa de emprego, salário, inclusão social, carteira assinada, formal. Nós precisamos disso. Quando nós tínhamos a situação de quase pleno emprego, até 2015, a Previdência vinha no azul. Então o Marcelo fala, mas ela vem deficitária, o método de cálculo é o mesmo. Não é o mesmo. Não é. No período em que nós estivemos no Ministério, que eu estive ministro, a gente apresentava as contas como elas devem ser. Arrecadação urbana versus benefício urbano, despesa urbana. Arrecadação rural, que é os 2,1% da contribuição
sobre a produção, mas é também COFINS e CSLL, que a Fazenda nunca passou para a Previdência. Claro, você dá a despesa e não dá a receita, falta dinheiro. Então, é mero jogo de contas. O que nós precisamos discutir hoje, o que é uma tarefa da sociedade hoje, que é um desafio, é você discutir como manter esse arranjo, que é um sistema solidário, onde quem está trabalhando contribui para pagar a aposentadoria de quem se aposenta. Ou seja, é um pacto entre as gerações. Esse pacto entre as gerações, ele precisa ser planejado para o futuro. Você precisa ver daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, qual é a expectativa de quantidade de pessoas no mercado de trabalho, do nível de emprego, da despesa. E aí você projeta esse arranjo para o futuro, com arrecadação e com despesa. De modo que você tenha uma previdência sustentável. É possível fazer isso. Os outros países já fizeram. Que mágica que os países fizeram para passar o que nós estamos passando? Porque já atravessaram esse deserto aí. Hoje nós temos ainda uma situação privilegiada, de boom demográfico ainda. A gente ainda tem esse espaço, esse tempo para planejar a Previdência. Nós temos ainda uma quantidade maior de pessoas jovens do que idosos. Claro que lá na frente isso vai ficar crítico, mas nós temos esse tempo para planejar. Como é que você faz isso? Nós não podemos, o Brasil não pode ficar dependendo prioritariamente de folha de salários para financiar a Previdência. Se há uma tendência mundial de você substituir mão de obra por tecnologia, eu vou ficar pendurado em folha de salários? Não, eu tenho que transferir essa arrecadação para valor agregado, ou para lucro, ou para faturamento. Vamos pegar um exemplo, né? Não é crime falar, vamos pegar um exemplo concreto, a Uber. A Uber é a maior empresa de táxi do país e quantos empregados tem? Nenhum é funcionário da Uber. Ninguém recolhe previdência, não tem folha de salário, não tem nada. Ela tem faturamento, tem lucro. Ora, ela tem que contribuir sobre esse lucro, esse faturamento, para financiar o bem-estar da sociedade. Porque ela está gerando, inclusive, pessoas que lá na frente vão precisar. Mas a justiça está reconhecendo um vínculo empregatício em alguns... De alguma maneira, isso vai ter que se ajustar. Eu dei o exemplo da Uber, né, mas tem inúmeros outros. Há uma tendência no mercado de trabalho, né, mercado moderno, de você substituir gente por tecnologia. Claro que não substitui 100%, mas você reduz muito o emprego de pessoas e aumenta a tecnologia. Eu preciso substituir esse potencial de arrecadação da folha de salário para lucro e faturamento. Se a gente não fizer essa discussão, a gente vai arrebentar a Previdência por si só. A própria reforma trabalhista já inviabiliza a Previdência, porque ela prevê uma precarização da relação de trabalho tal que você não vai ter arrecadação para a Previdência Social. Nós vamos ter que discutir isso uma hora. É uma boa hora, inclusive. Este ano é um bom ano para fazer essa discussão, é um ano eleitoral. Por isso que nós defendemos que essa reforma agora não pode entrar em pauta. Este governo e este Congresso não têm legitimidade para aprovar essa reforma. Não foi debatido. Coloca esse debate na eleição, faz com que todos os candidatos se posicionem sobre qual modelo de proteção social nós precisamos, sobre qual previdência, com quantos anos se aposenta. O Temer está propondo a pensão pela metade. Está propondo que não possa acumular mais. O fim das aposentadorias especiais. Policial vai aposentar aos 65 anos. Você quer um policial te defendendo aos 65 anos de idade? Eu não quero. Agente penitenciário, as professoras, os professores, que agora dizem, nós excluímos da reforma. É mera manobra. O que o governo tem feito é algumas concessões para ver se aprova. Ele está desesperado para aprovar porque ele tem compromisso com o capital financeiro. A real intenção deste governo é transformar uma proteção que é pública em um produto para ser vendido em prateleira. Eu vi a declaração do Temer no programa do Silvio Santos e ao final ele falou, olha, o que nós queremos é que ao final do mês o trabalhador separe lá R$500 para comprar o seu plano de previdência. Em que país que esse cara vive? R$500 para comprar um plano de previdência? Tem trabalhador que não ganha R$500 por mês. Como é que todo mundo vai comprar plano de previdência? Nós não podemos deixar que previdência social, que é direito do trabalhador, que contribui, não é de graça, não é um negócio que é dado pelo Estado, não, o trabalhador contribuiu a vida inteira. Vem contribuindo desde o século passado, esse dinheiro devia estar armazenado em algum lugar. O governo gastou, mas ele tem que ser responsável agora. Não guardou o dinheiro? É verdade.
É verdade que não guardou. Se tivesse guardado desde quando começou a acumular, deveria ter dinheiro. Ah, mas construiu a ponte Rio-Niterói, construiu a Transamazônica, não dá para saber. O fato é que o governo gastou o dinheiro, onde eu não sei, gastou. Hoje tem que ter responsabilidade com a proteção social do idoso, do deficiente, do trabalhador que se acidenta, da gestante. É proteção social que todo país civilizado tem. Por que o Brasil vai abrir mão? Vai transformar o que é proteção social, o que é direito, em produto para gerar mais lucro para banco. Essa é a ideia. Ao você reduzir a proteção pública, você abre espaço para a proteção privada. Você transforma isso em produto que é vendido nos bancos. Nós não podemos concordar com isso. Ministro, eu agradeço o senhor. Nosso bate-papo aqui, quase meia hora já de bate-papo dessa questão. E olha que nós nem abordamos alguns temas que são importantes, inclusive aí a questão da Previdência Municipal, que tem muita cidade aí que não tem sequer Previdência Municipal. Isso dá um seminário, viu, Rodrigo? E é um problemaço. É um assunto que renderia muitas horas aqui de debate. É isso. Ministro Carlos Gabas, ex-ministro, né? Agradeço o senhor pela presença aqui no Diário da Região. O senhor que também vai participar de um evento agora no sindicato. Às 15 horas, no Sindicato da Construção Civil. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, na Tiradentes. Quem puder aí, tá se não me engano, 2534 ou 2634. Ali vai ser aberto ao público. Aberto ao público. Tá certo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço o ex-ministro Carlos Gabas por esses esclarecimentos sobre o debate da reforma da Previdência no país, que inclusive vai ser votada na Câmara Federal. Há pelo menos essa expectativa na próxima semana. Um grande abraço aí a vocês. Rodrigo, deixa eu só dar uma sugestão aqui para os internautas, inclusive. Como você citou a fala do secretário, Marcelo Caetano, convido o Marcelo para um debate. Eu topo fazer ao vivo esse debate com o Marcelo Caetano sobre o déficit, sobre a reforma, sobre a Previdência, porque o Marcelo se diz um especialista também. E como eu só fiz, não vou dizer que eu sou um especialista, mas eu só fiz isso a vida inteira e estudei o assunto. Eu gostaria muito de debater ao vivo com ele. Convida, vê se ele topa. Tá certo. Muito obrigado, gente. Até mais.